Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri e eu estou na cidade de Dallas, junto com o Pedro, para trazer um carro. Esse vocês pediram pra caramba, porque quem acompanha a gente no Instagram, lá no @MáquinaBR, tinha visto esse Ômega que está aqui atrás de mim. Vocês falaram, TK, vai gravar com ele para a gente saber a história que tem por trás desse carro. Assim como eu falo, para qualquer carro brasileiro que tiver aqui nos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que tem uma história muito legal. Conta pra gente, Pedro, um pouquinho sobre esse Ômega GLS 93. 93. Esse carro é um Ômega GLS 93, foi fabricado primeira ou segunda semana de fevereiro de 93. No comecinho mesmo. Foi um dos primeiros Ômegas que foram vendidos. E meu pai acabou comprando esse carro logo no começo. Ele participou do lançamento, né? Porque ele trabalhava numa siderúrgica que era fornecedora de aço da GM. Foi convidado no lançamento do Ômega. Sim. Em novembro de 92, ficou doido com o carro. E após isso ficou procurando um Ômega, caçando, não achava, né? Naquela época, era carro lançamento, era um carro muito difícil de achar. E ele conseguiu achar esse carro em Goiás, em Caldas, numa revendedora em Caldas Novas. E esse carro veio para São Paulo, conseguiu trazer esse carro para São Paulo. E ele é na época era o GLS com todos os opcionais. Com tudo que dá, né? Com tudo que dá, ele era o GLS 2.0 completo. Então, poxa, que carro no Brasil em 93 tinha teto solar, computador de bordo. Não, o Ômega eu considero um carro revolucionário, um carro que substituiu o Opala no mercado nacional. Eu lembro, e aí tem umas coisas interessantes, né? Que para mim o Ômega é um carro extremamente marcante, porque eu tinha os meus 9 anos de idade e eu lembro direitinho quando saiu a 4 rodas com esse carro. Com o lançamento do europeu, tinha essa 4 rodas. Onde eu estava lendo essa revista, eu lembro até hoje certinho. Lembro depois quando a 4 rodas também fez uma campanha que eles sortearam uma Suprema, que se não me engano era dessa cor, que a frase que ganhou era acelere seu ego. Eu lembro, não sei porquê, eu tenho isso desde memória, mas é um carro que eu já namorei muito. Assim, obviamente que durante muito tempo isso era um negócio completamente impossível de ter, porque é um carro de luxo numa época que o mercado estava abrindo, né, as importações, mas eu falo que é um carro que tranquilamente tem vaga na minha garagem dos sonhos. Que é uma coisa que eu pirava no Ômega, essa história dos 3 vidros aqui atrás. Não me pergunte por quê. Que ele tinha o vidro principal, tinha esse, tinha um vidrinho. Era para poder abrir esse vidro, para o vidro traseiro poder descer, senão você pega no corte da porta. Exatamente. E ele é um dos carros ainda que ele abriu, acho que era o Santana que não abria quase nada o vidro, esse daqui ele vem até embaixo o vidro traseiro, para ser confortável para os passageiros. E aí quando lançou para o homem, obviamente você era super novo, assim, que memórias que você tem desse carro? Assim? Putz, eu lembro que acho que foi o primeiro Ômega na cidade que eu morava, o pessoal parava e olhava o carro na rua, que carro que era esse, chamava atenção esse carro. E era um carro muito legal, né? Ele era um nível de conforto que nos carros brasileiros da época não se conhecia, não. Ou você tinha um carro importado europeu da época, ou era o Ômega que foi o primeiro a oferecer esse tipo de conforto. Não só o conforto, mas a dinâmica de um carro europeu, porque o Opala era aquele carro banheira, digamos, pejorativamente uma banheira. O Ômega não, ele era um carro que você podia andar rápido, tinha freio, sempre teve um freio muito bom, uma performance boa de motor. E era um carro europeu, né? E era um carro europeu, com design europeu. Esse daqui, me corrija, você estava me contando isso, ele é um carro meio que alemão, meio nacional, né? Os primeiros Ômegas, eles eram quase um CKD. Então ele era, a lataria era nacional, era aço brasileiro, era estampado no Brasil, em São Caetano. O motor era o motor 2.0 da GM, nessa versão, era brasileiro. E basicamente era isso. Os primeiros Ômegas, o resto das peças eram todas importadas da Alemanha. Esse carro, ele tinha amortecedores alemães, os vidros são alemães, os faróis alemães, todas as peças deles eram alemães. Aí conforme o tempo foi passando, a GM foi nacionalizando mais e mais a produção das peças do Ômega, que passou a ser peça nacional. E aí, ao longo da vida desse carro, esse carro foi do teu pai? Foi do meu pai. Durante muitos anos, certo? Meu pai comprou esse carro em 93, foi dele até ele falecer em 2005. Aí esse carro ficou com a minha mãe um tempo, e aí foi 2007, 2008, aí eu falei pra minha mãe, vamos fazer uma troca, você fica com o meu Clio, eu fico com esse carro, que tá começando a dar manutenção, você precisa de um carro, eu acabei trocando o meu Clio nesse carro, e ficou comigo desde então. E foi teu carro de dia a dia, assim, vamos dizer? Eu usei ele bastante no dia a dia, aí ele
Ele em 2011, 2012 ele teve um problema, estourou o cabeçote dele, ficou um tempo parado, aí na época eu acabei comprando um March que tinha sido lançado, aí o March ficou meu carro dia a dia, porque também eu tava com dó de andar com o Ômega e bater ele, eu acabei tendo uma batida na traseira dele uma vez, que eu falei, putz, se eu tomar uma outra dessa, uma forte, eu acabo perdendo o carro. Lógico. Foi uma leve, eu já tive que trocar a tampa do porta-malas. Falei, pô, já foi muito difícil achar uma tampa de porta-malas para ele. Falei, não, se eu continuar andando, usando esse carro no dia a dia, vai acontecer e algo que está fora do seu controle. Isso é da tua faculdade, provavelmente. Eu fiz poli, que legal. E aqui os adesivinhos desde... Todos os adesivos originais. Zero, queimadinho ainda, bem... Acabou caindo alguns com o tempo, tinha um aqui em cima e o outro aqui, que acabou caindo. Vou mostrar aqui. Eu não tô com a nota, mas eu tenho a nota fiscal desse carro. Sério mesmo? O design do Ômega, assim, ainda mais para a época que foi esse carro, de fato, ele é um carro extremamente especial, né? Esses botõezões no painel, nossa, eu lembro direitinho. Lembro a primeira vez que eu andei de Ômega, assim, não esqueço nunca. E uma época que os carros nacionais tinham teto solar, né? Esse daqui tinha computador de bordo. O que nesse carro, vamos dizer, do que você se lembra, o que o GLS mudava, assim, de um para o outro, assim? Você diz entre o GLS e o CD? Não, entre o GLS básico e, vamos dizer, o mais equipado. O básico era ar-condicionado, então os opcionais desse carro eram ar-condicionado, computador de bordo, o rádio, computador de bordo e teto solar. Basicamente eram essas diferenças. Tinha a versão automática? Eu não lembro do 2.0. Todo o 2.0 Todo 2.0 era manual. O automático era só o 3.0 e o 4.1 depois. O 3.0 tinha a versão Sport. Aquela bolinha que você apertava, né? Eu quando moleque também ficava maluco. Deixa eu entrar aqui. Que foi o primeiro carro no Brasil que teve essa função Sport no câmbio automático. Acho que foi isso eu não lembrava, mas sabe um negócio interessante? Que esse carro ele tem bastante quilometragem, né? Mas ele é um carro super íntegro, assim, né? O meu carro tá com, acho que 150 mil quilômetros. 200 mil, não é? Deixa eu ver, eu não lembro, acho que é 200 mil já. Quilômetros. Mas você olha o carro é perfeito, assim. Tá com 206 mil, desculpa. 206 mil, mas quando você olha, assim, é essa coisa de carro único dono, né? Ele tem um tanque de combustível grande, né? De 75 litros esse tanque. Caramba, que também no Brasil era uma coisa... os comandos que era uma coisa meio difícil, era um carro que tinha uma autonomia muito grande quando todo mundo lá tinha tanque de 60 litros. Mas sabe uma coisa interessante? Quando a gente entra no Ômega, né, num carro de luxo do começo dos anos 90, é engraçado porque ele parece hoje em dia por dentro um carro pequeno, de certa forma. Que é um negócio que eu falo, que muitos carros no Brasil tiveram que se tornar carrões, como é o caso do Onix. E o carrões que eu quero dizer é o seguinte, você entra num Onix, parece que você está num carro grande, assim, de espaço, o vidro vai lá na frente, que eu acho que é para criar uma sensação de amplitude na cabine. Assim, não estou andando de carrinho, sabe aquela coisa assim, não comprei o carro. E aí quando você olha uma cabine de um Ômega, você vê que a altura do teto, assim, a distância das partes dentro do carro, que elas são bem diferentes do conceito que tem hoje em dia. Outra coisa que me chamava a atenção, no Monza, a ré era para frente, né? Era para frente, no Ômega para trás. E aqui no Ômega ela é para trás. Um detalhe que esse carro tinha, que na época nenhum carro no Brasil tinha, ele tinha o porta-luvas refrigerado. É verdade, tinha a tomadinha de ar. Não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas fica lá no fundo, né? Aqui, não, ela fica aqui em cima. Aqui, deixa eu ver. Tá aqui atrás, ó. Lá embaixo, não é? Lá embaixo, a tomada do ar-condicionado. Abria e fechava, eu lembro disso. Refrigerava o... E eu ficava encucado, assim, eu falava, como é que pode um negócio desse? Tinha vidro com anti-esmagamento. Sim, o vidro tem esse anti-esmagamento. Que também para a época era um negócio diferente, super inusitado. E aí, conta mais duas coisas que eu acho que são interessantes. Uma que você estava falando do motor 2.2. Você tinha? Quem que tinha na tua família? Minha avó tinha um 2.2. Que o 2.2 veio, acho que uns 2, 3 anos depois. Ele veio em 95, quando mudaram a motorização do 3.0 para o 4.1, a GM mudou do 2.0 para o 2.2. Porque tinha muita reclamação que o 2.0 não tinha torque. Porque eu prefiro o 2.0. O 2.2 era mais áspero no dia a dia para você usar ele. O Ômega, o 2.0, você acelera, ele tinha um comportamento muito gostoso de andar. Tem, né, esse daqui. O 2.2 ele era um pouquinho áspero, principalmente acima de 4.000 RPM. Então você estava andando na estrada, a 110, 120, ele não era tão silencioso quanto o 2.0. E uma coisa também que você comentou que eu não sabia, que talvez poucas pessoas saibam, que em 93 tinha uma versão a álcool desse carro. Sim, tinha a versão do Ômega álcool. Ele tinha quase 150 cavalos, era puro álcool. 100%, vai, vamos 100% álcool. E andava super bem. Na verdade, era o 2.0 mais rápido do Brasil na época.
Olha que legal. O 3.0 era o carro mais rápido, o 2.0 era o carro 2.0 mais rápido. E aí, você foi morar fora do país já há alguns anos. E resolvi trazer o carro. Como é que surgiu essa história? Pô, eu falei, poxa, não vou me separar do carro. Eu gostava do carro sempre, desde que meu pai comprou esse carro, sempre tive uma paixão por esse carro. E falei, poxa, os Estados Unidos era um lugar que eu poderia trazer o carro. Aí eu conversei com você, conheci você, que você tinha trazido o teu Gol. Ah, foi naquele evento, não foi? Foi naquele evento aqui na Nebraska. A gente se encontrou, estava um frio do caramba. Eu tinha acabado de mudar pro Texas, tinha mudado naquele ano pro Texas. Aí eu falei, pô, como é que você fez? Aí você me mostrou o caminho, era possível. Aí comecei a preparação do carro para trazer, comecei a arrumar algumas coisas que precisavam ser feitas no Brasil, porque arrumar aqui ia ser um pouquinho mais complicado. Lógico. E aí deu certo, o carro veio para cá no outubro do ano passado, chegou. Como é que é a sensação, assim, de você acordar de manhã, olhar e ver teu carro de moleque aqui? Porque o pessoal me pergunta aqui, poxa, por que você trouxe um... Qual que é a vantagem de você ter um... Por que você fez isso? Eu falei, poxa, o que todo mundo aqui faz? Ah, vou arranjar um Mustang antigo para cuidar, um Camaro antigo. Tem vários. Quem tem um Ômega? Quando eu fiz o seguro desse carro, eu soube, eu sou o único... Esse é o único Ômega legalizado, os Estados Unidos podem andar na rua. Existe mais um, é um Ômega Lotus. Tá. A última vez que esse carro apareceu, ele estava em New Jersey, mas ele não pode andar. Entendi. Porque ele foi importado ilegalmente. Então o único Ômega que de fato anda pelos Estados Unidos... que pode andar, road legal, é esse Ômega. Que legal. Isso foi um negócio aqui nos Estados Unidos diferente do Brasil. Aqui são 25 anos para você conseguir importar um veículo clássico, então por isso que ele conseguiu de fato trazer esse carro. E tá aí, continuando a história dele. Quem diria que o menino Pedro lá em 93 um dia ia imaginar que esse carro vinha para cá. Ia ter tanta história, mas muito legal. Eu acho que de poder ver esse carro aqui e de poder saber que por trás desse carro tem uma história que é muito mais legal. Isso daqui eu acho que é só o que carrega de fato a história bacana aí da tua vida e vai continuar. Sim. Obviamente agora um cidadão texano andando por aqui. E uma das coisas também que eu achei legal de trazer ele para cá, ele é um dos últimos carros ainda do Brasil que você ainda consegue dar manutenção sem ter muita eletrônica. Porque hoje, por exemplo, se você trazer um carro todo eletrônico, é impossível você dar manutenção fora do Brasil. Se a gente for parar para pensar, ele é um Monza, assim, vamos dizer, ele é um motor de Monza. De concepção. A única eletrônica que ele tem é a injeção eletrônica. O resto ele é fácil de manutenção. Você acha peça aqui? Você chegou a procurar? Sim. Assim, peça para esse peça tipo de motor? Esse motor foi vendido aqui para alguns Pontiacs. Ele era um motor mundial da GM, então a Pontiac tinha esse motor aqui, então peça de motor acha. O que é difícil de achar é algumas peças de acabamento, como todo carro antigo, principalmente peça de plástico. Todo carro. Tá. Mas o que é hoje é muito fácil. Como ele foi muito vendido na Europa, ainda tem um nicho de omegueiros na Europa, é fácil de achar peça na Europa, o eBay. Que legal. O eBay, a Amazon ou outros sites, uma semana está aqui que é bem diferente do Brasil, aqui é fácil importar peça. Aqui é muito fácil importar peça. É rápido, isso é um negócio... E barato. Então, isso é uma coisa também que ajuda a ter um carro como esse. Pode ter certeza que vai ter uma comunidade de omegueiros do Brasil também, querendo de alguma forma te ajudar. E quem estiver por Dallas, venham aqui conhecer o Ômega, porque é real. Então agora aqui na região, além de um Gol quadrado, que é o meu caso, a gente tem o Ômega aqui do Pedro. Legal. Obrigado. Thiago. Valeu para todo mundo que acompanhou. E ó, fiquem ligados, que o próximo vídeo vai ser de Subaru BRZ, a gente dando rolê aqui pela região. Valeu para todo mundo que acompanhou. Um grande abraço a todos. Tchau.